Olá a todos, eu sou a Simone Abreu e hoje eu vou falar sobre a estrutura de repetição abordando o comando for. O comando for ele serve para que a gente possa fazer a repetição de um bloco de instruções dentro do nosso programa. E ele é composto por três itens: inicialização, condição e incremento. Então, dentro do comando for, dentro do abre e fecha parênteses, eu vou ter a inicialização, que é uma atribuição de valor, ou seja, eu vou inicializar ali o contador com 0, por exemplo, e ela vai ser executada apenas uma vez antes do laço ser iniciado. Depois nós temos o segundo item, a condição, separado por um ponto e vírgula. Essa condição vai ser o controle do laço. Então, repete o bloco, né, de instruções enquanto a condição for verdadeira. E quando ela se tornar falsa, para a execução do for e vai para a próxima instrução. E o terceiro item, também separado por um ponto e vírgula, é o incremento, ou seja, é sempre a última instrução a ser executada dentro do laço. Então, geralmente, se eu começar o contador com 0, e essa condição for enquanto o contador for menor que um valor específico, por exemplo, 10, então aqui eu vou ter um incremento de 1 em 1 na variável contadora. O conjunto de instruções que eu tenho aqui dentro do bloco, ele só vai ser executado enquanto a condição for verdadeira. E dentro desse bloco de instruções aqui do comando for, eu posso ter qualquer tipo de instrução. Instruções de saída de dados, instruções de entrada de dados, estruturas de decisão, como if else, switch case, if else encadeado. Posso ter outras estruturas de laço que já foram vistas em outro vídeo, como por exemplo while, do while, e posso ter outras estruturas como for também, um for dentro de outro for. Bom, vamos entender como é que funciona o operador de incremento e decremento e a atribuição composta. Então, aqui nós temos um exemplo na tabela de instruções, são instruções comuns, né? Por exemplo, o contador recebe contador mais 1, eu estou somando mais 1 no contador. Contador recebe contador menos 1, eu estou decrementando aqui, né, 1 do valor da variável contadora. Contador igual a contador mais 5, então eu estou incrementando 5 ao valor da variável cont. Cont igual a cont menos 2, eu estou decrementando 2, né, do valor da variável cont. E aqui multi igual a multi vezes 3, eu estaria multiplicando o valor de multi por 3 e armazenando na própria variável. Então aqui são as instruções comuns. Eu consigo pegar cada uma dessas instruções e trabalhar, por exemplo, com o operador de incremento e decremento. Então, basicamente, eu tenho aqui cont mais mais, que seria esse operador mais mais, um operador de incremento. Significa que eu estou incrementando automaticamente 1 ao valor já existente da variável cont. O cont menos menos, que é o operador de decremento, significa que eu estou decrementando 1 do valor atual do contador. Tá? Se eu tenho outros tipos de incremento, como mais 5 ou decremento como menos 2, eu posso usar a atribuição composta. Aí nos primeiros dois casos, nós vamos dar preferência por utilizar aqui os operadores de incremento e decremento. Agora, se eu for incrementar mais 5, ou decrementar 2, ou multiplicar por 3 o valor que eu já tenho na variável, então eu vou usar os operadores de atribuição composta, mais igual, menos igual, o asterisco igual. Então vamos pegar aqui cont mais igual a 5. Isso aqui é a mesma coisa que eu estivesse escrevendo a operação, a instrução cont igual a cont mais 5. O que a gente está fazendo aqui? Eu não tenho cont dos dois lados do igual, então eu vou cortar o primeiro cont, passar o sinal para antes do igual e depois somar aí o valor 5. Então, ó, basicamente, o que nós estamos fazendo aqui? Eu elimino o valor do contador, esse mais eu passo ele para antes do igual e nós vamos ter essa utilização aqui, cont mais igual a 5. A mesma coisa quando eu vou fazer uma subtração. Eu posso usar o operador menos igual, significa que eu tenho cont igual a cont menos 2. Posso fazer isso com a multiplicação, com a divisão e com o resto da divisão também. Vamos trabalhar com um exemplo onde eu posso usar a estrutura de repetição for. Quando que eu opto por usar a estrutura for ou a estrutura while? Então a gente tem também outros comandos, né, de repetição, que seria o comando while e o comando do while. E o comando for que a gente está estudando hoje. Bom, quando que eu utilizo cada um desses comandos, né?
Eu vou dar preferência por usar o comando for quando eu sei quantas vezes vai acontecer a repetição. Ou seja, nesse exemplo aqui, ó, escreva um algoritmo que leia a idade de 300 pessoas, calcule e imprime a média das idades. Então, eu vou optar por usar a estrutura for, porque eu sei quantas pessoas são. Agora, quando eu não sei quantas pessoas são, como por exemplo, leia um conjunto de idades de pessoas e calcule e imprime a média dessas idades enquanto a idade for positiva. Então, aí como eu não sei quantas vezes vai executar, eu dou a preferência, né, de utilizar a estrutura while. E o do while, quando que eu vou usar o do while? O do while eu vou usar quando eu vou verificar itens de menu, quando eu quero fazer a validação de entrada de um dado. Então, enquanto o dado digitado para a idade não for positivo, vamos supor que a gente só queira que sejam dados positivos, então eu uso o do while para emitir uma mensagem de erro para o usuário e aí fazer a entrada de dado correta. Então, enquanto o usuário não está uma idade positiva, a gente permanece ali no laço solicitando novamente a idade para o usuário, ou seja, só vai avançar quando tiver um valor válido. Vamos pegar esse exemplo aqui. Como que a gente resolveu? Eu declarei aqui uma variável idade e eu declarei aqui um acumulador que vai ser o ACM idade iniciando com 0. Nós temos aqui a declaração do contador, que vai ser a variável cont, e a variável média, nós temos aqui, ó, for cont igual a 0, é a inicialização, ou seja, essa inicialização vai acontecer apenas uma vez, e nós temos aqui, ó, cont menor que 300. Enquanto o contador for menor que 300, ou seja, de 0, né, de 0 até 299, ele vai permanecer nesse laço, ou seja, 300 vezes. E aí a gente incrementa o cont mais 1. Então, cont começou com 0. 0 mais 1, eu vou guardar 1 na variável cont. Então, enquanto essa condição for verdadeira, nós vamos fazer o quê? Nós vamos solicitar para o usuário, ó, digite a primeira idade, digite a segunda idade. Então, aqui o contador começou com 0, 0 mais 1, 1. Então, digite a primeira idade. Vai fazer um scanf e vai guardar na variável idade. O que nós estamos fazendo nessa instrução aqui? Nessa instrução, nós estamos fazendo o passo da acumulação. Eu pego o valor inicial do ACM idade, que é 0. Então, ele vai somar 0 mais o valor da idade digitada. Vamos supor que a idade digitada tenha sido o valor 7. Então, 0 mais 7 vai armazenar aqui no ACM idade o valor 7. Na segunda passagem, vamos supor que foi feita a entrada da idade 3. Então, eu já tenho 7 mais 3, vai dar 10. Então, eu substituo aqui o ACM idade por 10. E quando acabar toda a execução, nós vamos ter aqui, né, o valor armazenado do somatório de todas as 300 idades lidas. E por fim, então, quando o contador atingir o valor 300, 300 é menor que 300, falso. Então, ele para a execução do laço, a gente tem o último valor assumido na variável contadora como sendo o valor 300, e nós vamos dividir aqui o ACM idade pelo valor do contador. Então, a média das idades é %.2f, média. Vou implementar esse exercício lá no CodeBlocks e aí a gente vai fazer um teste de mesa. Aqui no CodeBlocks eu vou criar um projetinho novo, Console Application, sim. O nome do projeto eu vou dar como média idades. Bom, nós temos nosso projetinho criado aqui. Então, a primeira coisa que eu vou declarar vai ser do tipo int, a variável idade e o acumulador de dados. O acumulador eu já vou inicializar com 0. Nós vamos ter aqui também a variável média. E já vamos entrar no for. Abriu, fechou. Então, todo esse aqui é o bloco do for, né? Vou deixar essa chave como sendo o fim do for. Não criamos aqui a variável contadora para contar as idades lidas. O contador vai inicializar com 0, ponto e vírgula. Enquanto o contador for menor que 300, ponto e vírgula, conte mais. Ou seja, nesse último passo aqui, nós estamos incrementando a cada passagem o contador em mais 1. Então, aqui como instrução, nós vamos colocar printf, digite a primeira idade, digite a segunda idade. E aqui nós vamos colocar o conte mais 1, para aparecer primeira, segunda, terceira. Como o contador começou com 0,
Se a gente não incrementa ele em mais 1 aqui, né, na realidade aqui nós estamos apenas usando o valor dele, adicionando 1 e imprimindo, não estamos armazenando. Então o valor do contador depois da primeira passagem ele continua sendo 0. Para mostrar a primeira, segunda, terceira, porque mostrar 0 a idade fica estranho para o usuário. Vamos fazer aqui o scanf da entrada da idade. Bom, feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o processo da acumulação das idades. Então o ACM idade mais igual à idade lida. Essa instrução, lembrando, poderia ser escrita assim: ACM idade igual a ACM idade mais idade. Nós estamos usando aqui o operador de atribuição composta. Bom, feito isso, o nosso laço encerrou. Depois basta calcular a média, que vai ser igual a ACM idade, a idade acumulada, dividido pelo total de idades lidas, pelo total que vai estar na variável contadora. Por isso que a gente começou o contador com 0. Porque se a gente começa com 1, então nós iríamos até o contador menor ou igual a 300. E aí o contador vai estar valendo 301 na saída. E agora é só imprimir a média. Então, printf, a média é %.2f e vamos imprimir aqui o valor da média. Bom, nosso programinha já está pronto, funcional, bonitinho. Vamos aqui limitar para 5 idades, tá? E vamos fazer aqui um teste de mesa. Então, eu vou colocar um breakpoint aqui no comando for. Bom, ajustando aqui as nossas janelas, o que nós temos? Nós vimos que o fluxo de execução parou aqui justamente no comando for. Então, aqui, conte igual a 0, ainda não está atribuído, né? Se a gente avaliar aqui o valor qual que é o estado atual de cada variável, né? Então, só temos o ACM médio inicializado com 0, que a gente inicializou nesse passo aqui. Então, nós vamos usar aqui o Shift F7 para a gente passar por dentro das instruções, e no momento que a gente fizer isso, o contador já vai mudar para 0. Olha lá, o contador inicializou com 0. Aí nós temos a condição, conte menor que 5. Vamos colocar aqui essa condição para a gente poder investigá-la. Então, eu copiei ela, colei aqui e a gente já tem como resultado 1. Ou seja, conte menor que 5? Verdade. Então, nós temos aqui já uma verdade para entrar dentro da condição. Então, ó, qual que é o próximo passo depois que checa a condição? É executar o bloco. Então, vai ser solicitado aqui, digite a primeira idade e vai habilitar ali o scanf. O usuário vai lá e vai digitar, por exemplo, a idade 7 e dá um Enter. Ao fazer isso, ele vai acumular o valor que estava em ACM idade mais o que está na variável idade. A ACM idade começou com 0, mais idade que é 7, vai armazenar o que ali? 7 na variável ACM idade. E para onde vai o fluxo? Volta lá para o comando for. Voltando aqui para o comando for, ele vai fazer o quê? O incremento do contador. Então, agora eu passo do incremento, o contador foi para 1, e vai fazer a verificação da condição. 1 é menor do que 5? Verdade. E vai solicitar para digitar a segunda idade. O usuário vai lá, vai fazer a digitação da segunda idade, 5, e dá um Enter. Executando aqui nossa instrução, nós temos que a ACM-idade é igual a ACM-idade mais idade. Quanto que eu tenho lá em ACM-idade? 7. Quanto que eu tenho em idade? 5. 7 mais 5, nós vamos ter o valor 12. E esse valor 12 vai ser armazenado no ACM-idade, ou seja, a gente está acumulando cada idade lida. E para onde é o fluxo? Vai lá para o for. Agora o contador vai incrementar para 2. 2 é menor do que 5, verdade, então ele entra dentro do bloco e solicita a terceira idade. O usuário vai lá e vai digitar uma outra idade, por exemplo, idade 8. Digitou 8, deu Enter, vai acumular o valor que eu tenho na variável idade com o valor que eu tenho já acumulado no ACM idade. Então, 12 mais 8, nós vamos ter como resultado lá o 20, e vai armazenar o 20 dentro de ACM idade. Vai retornar para o comando for. O que vai acontecer aqui? O incremento e o teste da condição. Então, o contador vai para 3, 3 é menor do que 5, verdade, vai solicitar a quarta idade. Quase acabando. A quarta idade, o usuário foi lá e digitou o valor 15 e pressionou Enter. Então, vai pegar o valor contido na variável ACM, que é 20, e somar com o valor contido na variável idade, que é 15, que vai dar 35.
guardou 35 em ACM-idade e voltou lá para o for. Nesse for, o contador que valia 3 vai incrementar, vai incrementar em mais um, vai para 4. 4 é menor do que 5? Verdade. E executa o bloco novamente. Então, vai solicitar para o usuário, olha, digite a quinta idade. Essa quinta idade, vamos colocar que seja 5, para a gente ter um valor exato aí na nossa média. Deu o valor 5. Ao executar aqui o valor 5, nós vamos acumular a idade, então tinha 35 mais 5 vai dar 40. E vai voltar aqui para o for. Quando ele volta aqui para o for, o contador vale 4. 4 mais 1 vai dar 5. 5 é menor do que 5? Falso. Então, o fluxo para a execução do for, né, porque 5 não é menor do que 5, é igual. Então, deu falso. E vai para onde? Para a próxima instrução, que é o cálculo da média. Vai fazer o cálculo da média, que é o que eu tenho em ACM-idade, que é 40, dividido pelo contador, que é 5. E aí nós vamos ter a execução da saída. A média é 8. E encerra aqui a execução. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal e curtam aí o vídeo também. Até a próxima!